Boa tarde, professores e professoras. Sejam bem-vindos à nossa formação do projeto de convivência. O nosso tema de hoje é competências socioemocionais e cognitivas. E nós temos hoje, aqui conosco a Paula. Paula vai estar fazendo essa apresentação conosco. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso projeto de convivência, dando início às nossas formações sobre o Inova dos anos iniciais. Vamos embora, Cleide, hoje à tarde? Então vamos prosseguir, nós vamos falar agora da nossa equipe, do formadora, que nós temos a Carolina Canon, eu, Cleidmar, a Paula, que está aqui comigo hoje, e o Rafael. Enquanto isso, nós vamos dar um tempinho de 1 minutinho para que vocês peguem lápis, caderno, bloco, e que vocês possam anotar algo que vocês achem ou que vocês acharem interessante na formação de hoje, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para retomar a nossa formação. Vocês já estão com o material em mãos, ou eu suponho, Então, nós vamos aproveitar e vamos passar um vídeo produzido pelo Centro de Mídia, sobre ética virtual. E, após o vídeo, nós retornaremos. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho. Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque, além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá.
Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Bom, estamos de volta, né? E então vamos dar continuidade à nossa formação de hoje e vamos falar sobre o nosso percurso formativo. Nós vamos ter, logo de imediato, né, os nossos objetivos, a sensibilização. Em seguida, vamos ter o projeto de convivência, né, com o cronograma, a educação integral, depois as competências socioemocionais, as habilidades para aprender. Em seguida, nós vamos falar sobre empatia, depois lidando com as emoções, a resolução de problemas, a avaliação, referências e, no final, né, nós terminamos encerrando e vamos lá para mais um outro. Nós vamos falar agora sobre nossos objetivos, como nós já falamos antes, né? Os nossos objetivos de hoje da formação é conhecer os conceitos básicos que serão propostos para o desenvolvimento das competências socioemocionais do projeto de convivência dos anos iniciais, estabelecer as relações entre a formação integral e as competências socioemocionais para o desenvolvimento do projeto de convivência e apresentar sugestões e dicas para a mediação pedagógica com exemplificação para algumas competências socioemocionais. Então, nós vamos falar agora das competências. Valorizar as adversidades de saberes e vivências culturais e apropriar-se dos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Conhecer-se e apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. Compreender-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Também nós temos exercitar a empatia, o diálogo e a resolução dos conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, vamos falar aqui na nossa sensibilização de hoje, né? Nós vamos deixar para vocês uma pergunta. Como vocês, professores, lidaram com as questões emocionais durante a pandemia? Como foi trabalhar o lado emocional dos alunos durante esse período? Nós vamos deixar 4 minutinhos para que vocês interajam conosco e nos conte o que vocês fizeram, como que aconteceu, como que vocês lidaram, né, com tudo isso na escola. Então, voltamos em 4 minutos.
Então, né, estamos de volta. Eu vou ler aqui algumas contribuições, já agradecendo a todos os professores por falar conosco, né? E contar como foi ou como foram esses dias, né? De pandemia com os estudantes. A gente sabe que não foi fácil para ninguém, né? Imagina para as crianças. Então, Paulo, eu vou falar um pouquinho aqui. Não dá para a gente falar todos, mas a gente costuma ler, né? Tudo que vocês colocam aqui no chat, tá bom? A professora Grazi, ela disse que foi muita escuta e muito acolhimento, né? Que ela tratou com os estudantes dela. A professora Rosana, ela fala que no primeiro momento houve uma desestabilização, né? Após consciência de novos caminhos e, por último, acolhimento aos estudantes né? Trabalhando a empatia. A professora Maria José, ela diz que o aconchego e carinho diante de um momento tão delicado, né, que é importante. A professora Roberta, ela falou que a escuta, né, escutar os estudantes faz toda a diferença. Não só os estudantes, como também os pais, a escuta ativa é essencial em qualquer momento. Mas na pandemia, esse ato de ouvir fez exatamente ser necessário, né? A professora Angélica, ela disse que o enfrentamento com uma situação nova, se adaptando, sem estressar e sem criar estresse nos alunos. Aproveitei para desenvolver em mim e neles a resiliência, paciência e iniciativa. Mais uma aqui, a professora Roberta, ela disse que não podemos esquecer que os professores têm que estar bem emocionalmente, né, para poder acolher seus alunos, que as demandas aumentaram muito em 2020 até aqui. Então, é isso mesmo, professora Roberta. Acolher, né, é sempre importante e a gente, né, espera que isso em todos os momentos. De pandemia, então, né, foi pior. Mas nós também, né, entre nós nos acolhemos nossos estudantes, a escola, a gestão, que todos estejam unidos nesses momentos difíceis. Sabemos que muitas coisas aconteceram, que muitas crianças, muitas pessoas perderam entes queridos, né? E se faz necessário esse acolhimento. Paula? Obrigada, Cleide. Obrigada aos professores que participaram aqui com a gente. Sempre lembrando que esse momento do chat, né, tão importante para a gente, porque a gente tira daqui as nossas formações, né? A gente sabe, né, o que está acontecendo aí do outro lado, na escola com vocês, né? E interessante aí, né, o que os professores relataram, né, de como se trabalha isso. Então, de uma maneira ou de outra, as questões socioemocionais, a gente já vem trabalhando, né? Eu acho que desde o momento que a gente entra na escola, né, e dentro de uma sala de aula, de uma maneira ou de outra, a gente acaba discutindo questões do que a gente vai chamar de socioemocional, né? Então, a proposta que a gente tem do Inova agora para os anos iniciais, né, é realmente a gente sistematizar e entender melhor como a gente pode trabalhar isso de uma forma efetiva dentro da sala de aula, né? Então, eu quero agradecer, lembrando aí os professores, aí, a professora Roberta, que falou da questão dos professores de estarem bem também, né, psicologicamente bem, para poder estar trabalhando com os alunos, né? Isso com certeza. Lembrando que assim, a rede, a gente tem como chama, Cleidia, o projeto, o programa que tem para os professores, que a gente acolhe os professores também da rede? Do Conviva? Do Conviva, né? Então, a gente tem uma série de programas do Conviva que a gente, inclusive, pode pesquisar aqui no Centro de Mídias, né? Tem bastante coisa aqui que a gente realmente pensando na questão, né, do acolhimento do professor e dos educadores, de todo mundo dentro da escola, tá? Bom, vamos dar continuidade para os nossos estudos aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais do projeto de convivência. O próximo slide, por favor, né? A gente está trabalhando, né, com o projeto de convivência dos anos iniciais, né? Lembrando que para o ano que vem a gente tem essa nova demanda, né? A gente tem esse programa novo que vai estar na escola, né, já a partir do próximo semestre, né? Então, hoje é o nosso primeiro, essa nossa trilha aqui é o primeiro contato que a gente tem, né, em relação ao Inova, né? Então, a gente vai ter um total de 10 horas de formação destinadas ao projeto de convivência, né, que a gente vai discutir os assuntos que serão pertinentes para a gente tratar no decorrer, né, do
da implementação do programa para o ano que vem. Tá? O nosso público-alvo são os professores PEB 1, né? Pois esse é o segmento dos anos iniciais, né? E o Inova vai fazer parte da carga horária, né, dos nossos alunos, dos nossos estudantes no próximo semestre, tá? A nossa primeira semana de curso, a gente já teve contato, né, com tecnologia e inovação, que foi ministrado pelas professoras Rosa Lamana e pela professora Ana Laura, né? E na segunda semana, né, que foi na semana passada, a gente teve as formações de língua inglesa, né, ministradas pela professora Maria Graziella e pela Alexandra, né? E essa semana a gente vai estar falando do projeto de convivência, né, e dos temas, né, que fazem parte dessa nossa primeira conversa sobre esse assunto, né, que são os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, né, que o Rafa e a Cleide falaram ontem, né, as competências socioemocionais e cognitivas, o projeto de convivência, né, e a sua importância para o projeto de vida, a metodologias ativas e ludicidade e a avaliação. O próximo slide, por favor. Né, o nosso cronograma, ele está dividido, né, como eu já citei, né, a gente teremos 10 horas de formação, né? Hoje é o nosso segundo encontro. E a gente vai tratar de competências socioemocionais e cognitivas, né? A gente vai dar né, nessa semana, né, que foi 6, 7, 8, né? E a gente vai fazer uma pausa, porque a gente tem o SARESP nos dias 9 e 10, e a gente retorna na semana que vem, né, nos dias 13 e 14, seguindo com metodologias ativas e ludicidade no dia 13, e no dia 14 a gente vai falar sobre avaliação. Bom, especificamente, né, como a gente já citou, hoje a gente vai, né, conversar um pouquinho sobre, né, as competências, principalmente sobre as competências cognitivas, né? E lembrando que essas competências cognitivas, elas não se separam, né, das competências as socioemocionais, elas não se separam das competências cognitivas, né? Então a gente não consegue abordar uma coisa isolada da outra, pensando no currículo que a gente tem, né, no currículo paulista, né, o que subsidia realmente o currículo paulista é essa questão da integração, e é o que a gente vai chamar de formação integral, né? O próximo slide, por favor, né? Então a gente vai começar a nossa, né, o ponto de partida da nossa conversa hoje é falar especificamente sobre a questão da educação integral, né? Não é novidade, né? A gente está trabalhando, né, com isso já faz um bom tempo, né? Mas a gente só vai retomar algumas questões aqui, apontando especificamente para a questão do socioemocional, tá? Bom, a educação integral, ela faz parte do compromisso assumido com a implementação do currículo paulista. Então, é um compromisso que a gente tem dentro do nosso currículo, né? E é a base para a formação do estudante, né, em todo o estado de São Paulo, seja de qual rede for, né? E é um compromisso com a formação do estudante em todas as suas dimensões, né? Seja ela intelectual, a física, a socioemocional, a cultural, né? Realmente a questão da gente pensar, né, como abordar tudo, né, todas essas questões no nosso cotidiano. Tá? A educação integral, como fundamento pedagógico, demonstra o interesse do currículo paulista em atender às necessidades de ensino e aprendizagem por um olhar sistêmico, ou seja, a gente, né, vai abordar sobre todos os aspectos, né? O próximo slide, por favor, né? Vamos dando continuidade aqui. Continuando, né, como que a gente entende o currículo paulista, né, como que aparece a educação integral especificamente no currículo paulista, né? Em tempos de tantas e rápidas mudanças, né, a escola vem se fortalecendo como espaço privilegiado para experiências do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida, para a autoria, a crítica e a criatividade na produção de conhecimentos e a prática participativa, colaborativa e corresponsáveis com o âmbito local
e planetário, né? Então, é pensar, né, como é que a gente insere os nossos estudantes dentro de todo esse contexto, né, que a gente vive. Ele está inserido, né, a gente sempre tem discutido questão de infância e questão de crianças, né? E a gente sabe que, assim, os nossos estudantes, eles não são seres separados da sociedade em que ele vive, ele está inserido ali, né? Então, da mesma forma, o currículo, ele é pensado nessa criança, né? Nessa infância, né? Com esses indivíduos que a gente está lidando. Tá? Se puder voltar aí o slide que a gente estava, acho que é o 14, se eu não me engano, né? Viver, aprender e se relacionar nesse novo contexto tem exigido cada vez mais e maior autonomia e mobilização de competências dos sujeitos para acessar, selecionar e construir pontos de vista frente ao volume substancial de informações e conhecimentos disponíveis, para a busca de soluções criativas e fazer escolhas coerentes com o projeto de vida e com o impacto dessas escolhas. Para tanto, é necessário enxergar o estudante de uma forma conhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes, né? Então, essa é a base que a gente tem do currículo, né? Entender esse estudante, né? Aquela criança que está ali com a gente todos os dias, né? Como esse indivíduo que está inserido dentro da sociedade. Então, não dá para a gente pensar na formação do nosso estudante hoje só pensando os aspectos cognitivos, né? A gente não tem, os nossos estudantes hoje, eles não estão na escola só para aprender língua portuguesa, ou só para aprender matemática ou ciências, né? Qualquer um dos outros componentes, né? Mas é uma integração para além disso, né? Então, o que é, né, a gente falar sobre a língua materna, né, no ambiente em que a gente vive, né? O que é a gente discutir questões referentes à matemática e que essas questões elas estejam presentes no cotidiano do nosso estudante, né? Da mesma forma, né, a gente não perder de vista, né, que esse estudante que está ali com a gente naquele momento, ele passa por uma série de situações, né, dentro e fora da escola, né, e que algumas dessas situações acabam interferindo diretamente no seu desempenho, por exemplo, no seu desempenho acadêmico, nas suas relações, como ele se relaciona com o outro, como ele se relaciona com os professores, né? Como ele se relaciona fora da escola, né? Então, assim, não é pretensão tentar abarcar tudo isso de uma vez, né? Mas é a gente tentar fazer uma reflexão sobre o que a gente vive, né, dentro do contexto escolar. Bom, continuando a gente falando, né, a gente apontando para as questões que são da educação integral, né, o próximo slide, por favor, né. Então, a gente, né, consegue entender, né, que o currículo paulista, como está alinhado à BNCC, né, a base curricular, a gente tem que pensar realmente, né, a questão da adoção de práticas pedagógicas e de gestão que leve em consideração alguns aspectos, né? A gente elencou 4 aqui, né? O compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões intelectual, né, que é a cognitiva, a física e a afetiva, né? Uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, de suas ações e pensamentos, bem como do professor no âmbito pessoal e profissional. O acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, o combate à discriminação, ao preconceito em todas as suas expressões, bem como a afirmação do respeito às diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas e culturais. A necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia que responda ao desafio da formação dos estudantes para atuar em uma sociedade
altamente marcada pela tecnologia e pela mudança, né? Então, quando a gente aponta essas características da educação integral, né, então a gente consegue realmente dimensionar, né, o que é, né, em quais aspectos que a gente está lidando, né, com isso no currículo, né? E vocês podem observar, né, que aqui a gente fala do estudante e a gente também aponta para as questões que são referentes à formação do próprio profissional da educação, dos professores, né, dos indivíduos que estão presentes, que participam ali da comunidade escolar, né? E essa tentativa, né, de integrar, né, de realmente pensar o estudante em todos esses aspectos. Certo, Cleide? Certo, Paula. Vamos lá conversar com o pessoal de novo? Então vamos. Depois de a gente ter falado sobre isso, né, sobre esse ensino integral, sobre essa educação integral, nós trouxemos para vocês uma interação e a gente gostaria de saber de vocês, né? A educação integral já é uma realidade nas nossas escolas. Conte para a gente como você tem trabalhado a integração entre competências socioemocionais e as cognitivas. A gente aguarda vocês. Em 3 minutos a gente volta. Bom, estamos de volta e eu vou ler algumas contribuições, já agradecendo a vocês, professores, por ter contribuído conosco, né? E eu vou, Paula, falar, né? Vou ler aqui algumas contribuições que o pessoal deixaram aqui no chat. A professora Roberta, muito obrigada, professora Roberta, você sempre está conosco aqui, né? A professora Roberta, ela disse que é uma boa literatura e uma roda de conversa. A professora Camila, ela disse que
o acolhimento, em primeiro lugar, roda de conversas e leituras. A professora Sônia, ela falou de discussão em grupo, roda de conversa e leituras. A professora Sandra, que as competências socioemocionais, quando trabalhadas de forma intencional, impactam positivamente na aprendizagem dos nossos estudantes. É isso mesmo, professora Sandra. A professora Rosa, ela disse que tempo e espaço adequados para a escuta ativa dos estudantes, para conhecê-los no âmbito emocional e assim direcionar o trabalho cognitivo de modo a personalizá-los. Vou ler mais uma. A professora Adriana, ela fala que a comunicação dócil entre professor e alunos se compromete a fazer ponte na construção de uma integral com o programa. Então é isso, pessoal. Não dá para a gente ler todos, mas eu agradeço a todos as contribuições que vocês colocaram aqui e vamos prosseguir. Ô, Cleide, deixa eu só dar um avisinho rapidinho que eu ia falar na minha outra entrada. Pode e acabei falar. esquecendo. Alguns professores estavam perguntando como é que faz para assistir as formações anteriores. Lembrando que a gente tem um material que fica disponível no YouTube, no repositório do Centro de Mídias, e também é um material que está no AVA, tá? Então, a gente tem, né, como consultar, né, o que a gente já falou sobre tecnologia e inovação, sobre o inglês, né? E as nossas formações aqui também sobre o projeto de convivência. Vai lá, Cleide. Isso aí, Paula, obrigada. Então, pensando em tudo isso, nós trouxemos para vocês um vídeo da professora Maria Lúcia Votumorardo, né? Ela fala sobre os 4 pilares da educação: o aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Então, nós vamos assistir esse vídeo e voltamos logo após. Olá, professor Dom. Eu sou a Maria Lúcia Votumorardo, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, e fui convidada pela Dom Lexia para conversar com você sobre as competências socioemocionais. Já agradeço pelo convite, é uma honra estar conversando com meus colegas. Eu sou educadora de formação e falar sobre as competências socioemocionais me deixa ainda mais feliz. Mas o que são as competências socioemocionais, né? Então, competências socioemocionais, elas são influenciadoras do nosso modo de pensar, de sentir, de decidir e de agir em determinadas situações e contextos, né? Elas são definidas por um conjunto de capacidades individuais que podem mobilizar ou articular conhecimentos, valores e até atitudes necessárias para se relacionar com os outros e com a gente mesmo. Elas não são inatas, elas não são fixas, mas pelo contrário, elas são maleáveis, elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida, independente da idade do indivíduo. Aqui a gente está falando de crianças, jovens e adolescentes, no caso, mas a gente também está falando de você, professor. A gente pode desenvolver competências socioemocionais em diferentes momentos. Em alguns momentos a gente pode perceber essas competências um pouco mais desenvolvidas, em outros momentos nem tanto. Então, é isso mesmo, elas são maleáveis, elas dependem do contexto onde a gente está inserido, do momento, da cultura, né? De diferentes elementos sociais e culturais, na verdade, da história de cada pessoa. Então, durante a nossa vida a gente vai desenvolvendo e a gente vai analisando. Como que as competências socioemocionais, como que a gente pode definir, na verdade, a importância das competências socioemocionais? São muitas. Eu poderia ficar aqui trazendo uma lista de importância das competências socioemocionais. Mas eu gostaria de contar um pouco para vocês o que alguns pesquisadores, alguns escritores trazem sobre essas competências. Então, por exemplo, elas contribuem para a promoção do sucesso escolar e aprimoramento do ensino-aprendizagem. Elas exercem influência na saúde e no bem-estar. Elas estão relacionadas à menor taxa de abandono escolar, de desemprego e de envolvimento em crimes. Elas contribuem
aproximadamente o mesmo tanto que as competências cognitivas. E o melhor de tudo, as competências socioemocionais, elas podem ser trabalhadas concomitantemente com as competências cognitivas. E isso traz um ganho gigante para todos os estudantes, em especial para os estudantes que demonstram algum tipo de dificuldade na escola ou no contexto escolar, que a gente sabe que mais para frente acaba refletindo na família, ou vice-versa, da família acaba refletindo na escola. Antigamente, o foco maior na escola era para o cognitivo, né? Para o desenvolvimento do cognitivo, a parte de memorização, e até como que eu posso dizer? De réplica. Hoje a gente sabe, e hoje que o cognitivo é muito importante, mas a gente precisa de outros elementos para complementar o cognitivo, para saber usar essas informações que a gente retém, esse conhecimento cognitivo que a gente retém. A gente vive em um mundo denominado VUCA, né? Desde 1980, depois da Guerra Fria, veio essa denominação de mundo VUCA, que é um mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo e o mundo ambíguo, onde as coisas acontecem muito rápido, onde as pessoas são diferentes, onde diferentes contextos se encontram e é preciso estar preparado para isso. E mais do que ter conhecimento, é preciso saber ter esse conhecimento e saber lidar com as pessoas. E às vezes a gente não tem o conhecimento, mas a gente pode adquirir isso advindo do outro, né? Que não necessariamente é no momento de sentar e de escrever ou de olhar para a lousa. Vocês que são profs-dom, vocês mais do que eu ou do que muitas pessoas, sabem que alguns estudantes, algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes não conseguem fixar a atenção plena num quadro, né, na lousa ou no caderno, não porque eles não queiram, né, por algum motivo, por N motivos, eles não conseguem fazê-lo. E vocês, a gente que trabalha com educação, que acredita numa educação melhor, que acredita na educação para todas, igualitária, a gente tem que lançar mão desse olhar para as competências socioemocionais, para apoiar esses estudantes no desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Por quê? Isso vai encorajá-los, isso vai deixar eles mais autônomos, mais crentes em si, mais fortalecidos. E de que forma que a gente pode fazer isso, né? Como trabalhar essas competências socioemocionais? Então, uma dica de ouro é que essas competências sejam trabalhadas de forma intencional. Da mesma forma que a gente trabalha o conteúdo cognitivo. Quando a gente está em sala de aula e a gente vai trabalhar algum conteúdo com os estudantes, algum tema com os estudantes, a gente normalmente conta por que a gente está trazendo aquele tema, qual a importância daquele tema, no que ele vai utilizar. Né? Muitas vezes a gente já escutou ou questionou na sala de aula ou em algum momento, para que eu vou usar isso na vida? Então, normalmente, quando a gente está falando de um tema, de um conteúdo cognitivo, a gente já sabe. Por quê? Porque você vai precisar fazer esse cálculo para tomar um remédio, porque se você estiver doente, você precisa entender essa doença que você tem. Se você vê uma flor na rua, você precisa saber se ela vai te dar um fruto ou não. Ela está no seu quintal, né? Você precisa saber se ela vai te dar um fruto ou não. Mas a gente precisa agora ir além disso. E aí também vale a gente contar para esses estudantes, colocar para eles, abrir para eles qual a importância de trabalhar respeito, qual a importância de trabalhar a imaginação criativa, qual a importância da tolerância ao estresse, da confiança, da empatia. O Instituto Ayrton Senna trabalha com uma matriz de competências socioemocionais que
que se dividem em 5 macrocompetências, sendo elas autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Cada uma dessas macrocompetências é composta por outras competências que tornam essas macros. Cada competência dessa é uma competência que a gente normalmente já tem dentro de si, que a gente precisa conhecer e entender mais sobre ela. Nós, enquanto educadores, responsáveis pelo apoio, né, sendo o elo, o orientador dos estudantes, a gente pode apresentar para esses estudantes quais são as competências socioemocionais e não necessariamente precisam ser essas que eu contei para vocês, dessa mandala de competências, né, dessa matriz. Existem mais de 170 competências em diferentes estudos pelo mundo, estudos esses desde 1900 e muito comecinho, assim, de 1900. Mas é importante sempre que elas sejam trabalhadas de forma intencional e nomeadas. O estudante precisa saber o que ele está aprendendo e como ele vai utilizar aquilo, em que momento, né? Então, a gente pode dar exemplos. No Instituto, sempre que a gente leva algum projeto para algum parceiro, a gente fala da importância da metodologia SAFE, que é trabalhar com as competências socioemocionais, mesmo com as cognitivas. Então, trabalhar as atividades sempre no modo SAFE, sequencial, ativo, focado e explícito. Sequencial. Eu não vou trabalhar com as competências socioemocionais hoje e depois deixar isso passar e só retomar num dia qualquer, né? Eu vou trabalhar de forma focada. Vou trabalhar para esse aluno, para que esse aluno entenda o que eu estou falando e para que ele, mais do que entender o que eu estou falando, para ele se entender, para ele conseguir relacionar essas competências a si. Se ele já as tem, mesmo que pouco desenvolvida, o quanto desenvolvidas elas estão e de que forma que ele pode desenvolvê-las, né? De forma explícita, de forma que elas sejam nomeadas, que elas sejam reconhecidas, que esse aluno, que esse estudante se enxergue como uma pessoa que as possui ou que as conhece. Então, essa é uma dica que eu considero bastante importante. Além disso, as competências socioemocionais, elas trazem para o estudante, quando trabalhadas e desenvolvidas e entendidas, ela traz para o estudante um sentimento de pertencimento à escola, à comunidade escolar muito grande. Esse estudante se sente mais empoderado, mais seguro no lugar dele. Então, se a gente está falando com estudantes que têm algum tipo de dificuldade, que possuem desafios, todos os estudantes possuem desafios. A gente está falando de alguns que possuem mais desafios e que têm dificuldade de expor esses desafios muitas das vezes, né? Às vezes eles não conseguem nem identificar que eles têm isso. Imagina uma criança pequena, né? Às vezes ela não tem nem consciência ainda disso, mas ela tem consciência do que é respeito, do que é responsabilidade, ela já consegue conhecer o outro, né? Se engajar com o outro, a gente já consegue trabalhar autoconfiança com essa criança, ela já vem com curiosidade para aprender normalmente. Então, as competências socioemocionais, elas podem ser trabalhadas em diferentes contextos, em diferentes momentos e como forma de empoderar e de facilitar, como se fosse um facilitador, um canal para fortalecer também o aprender cognitivo, o entender do conteúdo, do estudante se conhecer
e saber de que forma que ele pode aprender. Eu não tô conseguindo ler. Tá tudo embaralhado, eu não tô nervoso, eu não tô entendendo. Mas com o emocional bem desenvolvido, esse estudante, ele pode entender que uma figura vai fazer mais sentido. Ou ele pode se sentir mais seguro para chegar para você, Prof. Dom, e falar, olha só, eu tô, para você ou para qualquer outro professor, né, para os parceiros dele, para um educador, ou mesmo para um colega. Eu não estou entendendo porque eu estou com dificuldade nisso. Você pode fazer de uma outra maneira? Ao invés de você me pedir uma leitura, você pode pedir que eu faça um desenho? Ou eu posso fazer para você posso aqui narrar, posso contar, posso fazer em forma de história? Então, dele se sentir seguro para fazer esse tipo de colocação, para se olhar dessa forma. Então, as competências socioemocionais, elas ampliam muito o entendimento do estudante para o cognitivo e para além do cognitivo, de quem ele do que ele é capaz, do que ele possui, do que ele não possui e gostaria de ter ou de não ter, e do que ele gostaria de ter, qual a forma dele chegar ali, e do que ele gostaria de não ter, o que ele teria que fazer para não ter isso. Então, vocês devem estar percebendo que eu falo com muito encantamento das competências socioemocionais, mas eu realmente acredito que elas fazem a diferença. Hoje a gente vive no mundo VUCA, né, que a gente estava falando, que é um mundo tão rápido, mas esse mundo, ao mesmo tempo que ele é rápido, ele é tão desigual, a gente sabe disso, né, economicamente, e entre tantas outras questões. E para mim, e para muitos estudiosos também, mas é que eu acredito muito nesses estudos realmente, as competências socioemocionais, elas aproximam mais as pessoas, elas diminuem esses abismos, elas trazem maiores entendimentos, elas permitem com que as pessoas se sintam confiantes em construir o seu projeto de vida, em construir a sua história, em avaliar os seus passos, em replanejar, em começar de novo. Elas ajudam as pessoas a enxergarem o outro, a entender como o mundo funciona e como eu posso contribuir para ele, como eu posso contribuir para mim, né? O que é melhor para mim, o que é melhor para o outro. A se corresponsabilizar, a ser responsável por mim e pelo outro e pelo mundo, a entender o meu lugar no mundo. Então, as competências socioemocionais, elas ampliam tanto, elas são realmente fundamentais no desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto. Até pouco tempo não se falava, né, nas competências. Começou a se falar quando a Unesco trouxe a questão dos 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a agir e a construir. E aí sim começou a falar sobre as competências socioemocionais, mas a gente sabe que para alguma coisa, para qualquer tema, né, ele se fixar, é preciso um tempo. Então a gente precisa fortalecer isso, a gente precisa acreditar nisso. E eu estou disponível para conversar com vocês sempre que quiserem sobre competências socioemocionais. E eu convido vocês a conhecerem as competências socioemocionais, a trabalharem com essas competências na sala de aula e a entenderem a importância delas no desenvolvimento seu e dos seus estudantes.
e de todos que estão ao seu redor. O desenvolvimento das competências socioemocionais na escola, elas proporcionam um ambiente comunitário, não só da comunidade escolar, mas comunitário de toda a comunidade, e a gente está trazendo família e está trazendo as pessoas que trabalham no supermercado, na padaria, enfim, toda a comunidade mesmo. Essas competências, elas influenciam toda a comunidade, elas fazem a diferença para toda a comunidade. E aí eu espero que vocês testem, que vocês coloquem em prática, que vocês coloquem aí no planejamento de vocês. As competências socioemocionais são competências bem fáceis de se trabalhar no que a gente chama de duplo foco, né? Que é numa aula de língua portuguesa, por que não trabalhar a respeito? Levar um texto e perguntar e fazer perguntas provocadoras, né? Problematizações e chamar os alunos para esse tema, os estudantes a pensarem um pouco sobre isso e trazerem suas opiniões. Em grupo, né, numa atividade colaborativa, para eles falarem sobre organização, sobre iniciativa social, sobre empatia. Em diferentes momentos, na verdade, em muitos momentos, é possível trabalhar essas competências. E como que você pode olhar para essas competências, você professor? Conhecendo, se aprofundando, entendendo, olhando para si, planejando. Planejamento é a chave, né, do sucesso aí de um educador. Então, planejando a sua aula com o olhar, lembra, né, intencional para as competências, dando espaço para o seu estudante participar, para o seu estudante também ser protagonista desse momento, para que ele se sinta seguro, para que ele enxergue a real intencionalidade do desenvolvimento dessas competências. Eu deixo aqui, então, o meu abraço, a minha disponibilidade em conversar com vocês mais sobre as competências. Deixo a alegria de estar aqui trocando desse convite maravilhoso da Dom Lexia. Se vocês tiverem curiosidade, no site do Instituto Ayrton Senna, www.institutoayrtonsenna.org.br, nós temos a matriz de competências, a gente tem atividades inspiracionais, inclusive agora para tempos de pandemia, para família, para educadores, para gestores. Estou aberta aí para a gente conversar e quero fazer um convite especial. Que tal vocês acompanharem o próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco mais sobre como lidar e como avaliar as competências socioemocionais no contexto escolar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, a gente está de volta, né? Então, a gente trouxe um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre essas competências socioemocionais, né? Lembrando que a gente, né, os anos finais e ensino médio já tem trabalhado, né, com Inova já há alguns anos, né? Então, a gente já tem um bom repertório, né, que fala sobre as competências socioemocionais e o que a gente pretende, né, as propostas para o próximo ano é realmente a gente, né, aprofundar um pouco mais essas questões com relação aos nossos estudantes dos anos iniciais, né, de 1º a 5º ano. Eu só vou fazer um comentário aqui, a professora Angélica, né, ela comentou aqui com a gente no chat, agorinha mesmo, né, que tá legal, né, que tem as falas, né, mas que ela tá sentindo falta de um material escrito. Lembrando que esse é o nosso primeiro momento para a gente tratar desses assuntos, né, e que sim, para o ano que vem a gente tem material, né, o material vai chegar nas escolas, né, tanto de tecnologia e inovação, quanto de inglês, né, e os materiais referentes às competências, ao projeto de convivência também vai chegar na escola, né, então tem material aí disponível, inclusive caderno do professor, né, a gente vai ter a TPC para tratar desses temas e desses assuntos, né, vai fazer parte da grade curricular, né, então a gente vai discutir bastante, né, esse assunto, lembrando que é nosso primeiro, né, nossa
nossa primeira conversa sobre isso, né? Então vamos, né, aproveitar o que a gente viu aqui do vídeo, né, agorinha mesmo, e vamos, né, fazer uma sistematização, né? Vamos fazer uma síntese do que a professora falou, né? Então a gente tem ali no próximo slide, por favor, né? O que ela, né, fala sobre competências socioemocionais, né? Bom, de um modo geral, as competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, né? Estabelecer objetivos, tomar decisões, né? Enfrentar situações adversas ou situações novas. Ela pode ser observada, né, em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal ou social, né? Se puder voltar no slide, por favor, né? Isso. Entre outros exemplos, né, estão a persistência, assertividade, a empatia, a autoconfiança, a curiosidade para aprender, né? Exemplos de competências, né, consideradas híbridas, né, que são a criatividade, o pensamento crítico, né, pois evoluem de habilidades socioemocionais, já que envolvem, né, as habilidades socioemocionais e as cognitivas. O próximo slide, né? Continuando falando, né, sobre, né, o desenvolvimento dessas competências, né, a ciência tem indicado que as competências socioemocionais nos ajudam a reconhecer nossos sentimentos e a regular a intensidade das emoções para podermos resolver nossos problemas e nos relacionarmos positivamente. Causamos uma reflexão para depois chegarmos às práticas, né? O desenvolvimento de competências socioemocionais tem um papel definitivo na formação intelectual de uma pessoa, já que ter essas habilidades significa estar apto a lidar com emoções, objetivos e relações sociais do dia a dia. Bom, nesse contexto é possível aprender mais e melhor, né? Nesse cenário é possível criar ambientes que estimule o estudante, né, e melhore o seu desempenho, né? Ou seja, as competências socioemocionais, né, elas são desenvolvidas, né? Há um tempo atrás a gente achava que as pessoas elas nasciam de uma determinada forma, né, de uma determinada com algumas características, né, e que essas características elas se manteriam no decorrer da vida, né? Então você dava características, né, para as pessoas do tipo, ela é muito amável, né, ou ela é muito atenciosa, né, ou ela é raivosa, ou ela é brava, né? E a gente percebeu no decorrer do tempo, né, em cima de muita pesquisa, em cima de muitos estudos, né, que essas competências elas são maleáveis, né? Então elas podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas, né? Então a gente consegue, né, trabalhar essas competências, né, esses sentimentos e essas emoções no decorrer da nossa vida, e isso pode, né, impactar positivamente, inclusive na escola, na aprendizagem, né? Por isso é tão importante realmente a gente costurar, né, entender que as competências cognitivas, elas estão intrinsecamente ligadas às competências socioemocionais. A gente não consegue pensar uma separada da outra, né? O próximo slide, por favor, né? A gente vai falar um pouquinho, né, do material que vai chegar nas escolas, né? Que são exatamente, né, o que vai ser trabalhado quando a gente for falar do nosso projeto de convivência, né? Então a gente vai pensar vai pensar, né, que a gente está tratando de uma educação que é integral, que a gente vai desenvolver essas competências emocionais dentro, né, desse projeto de convivência, né? E como a gente viu ali no vídeo, né, a gente tem pelo menos 170 competências socioemocionais, né, elencadas, né,
classificadas hoje, né? E o material que a gente vai apresentar, né, ele está dividido em 4 unidades temáticas, né? E que nessas 4 unidades temáticas a gente vai trabalhar um conjunto de competências, né? Com algumas atividades específicas para o desenvolvimento dessas competências, né? Ou associadas a outras competências cognitivas, né, e socioemocionais presentes nos componentes curriculares, tá? É importante a gente, né, ficar atento que essas competências, né, elas podem aparecer com nomes diferentes, né, mas que elas realmente têm características comuns, tá? O material, né, então ele é composto por algumas unidades, né, e eles vão tratar basicamente, né, de habilidade para aprender, de empatia, né, lidando com emoções e resolução de problemas. Deixa eu mudar aqui. Bom, a nossa primeira parte, né, a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre a habilidade de aprender, né? Então, a gente está dentro, né, de um contexto em que a gente aprende todo dia, né? Toda hora, todo minuto, né? A gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes, de maneiras diferentes, em tempos diferentes, né? Então, considerando tudo isso, né, essa habilidade para aprender, ela requer, né, ela desperta na gente, né, coisas do tipo curiosidade, né, interesse, focar, né, da gente prestar atenção, né, no que a gente está fazendo, né? Então a gente vai trazer assim uma série de atividades, né, em que a gente pense exatamente sobre como a gente desenvolve essa habilidade para aprender, né? Ali no slide 21, por favor, né? De um modo geral, né, a habilidade para aprender, ela melhora a comunicação, a linguagem, o respeito, né? A gente, né, a partir dela, a gente desenvolve a escuta atenta, o foco, a atenção, né? Em ser mais assertivo, né, em relação às dúvidas e questões, né, a gente saber, né, por onde a gente começa as perguntas, né, o que a gente quer exatamente saber de determinada situação, né, ou questão posta, né? Então a gente vai por esses caminhos, tá? Bom, isso possibilita o desenvolvimento de competências como estar aberto ao novo, né, disponível para compreender ou para conhecer novas ideias, olhar para o desconhecido, né, buscar o que é diferente daquilo que estamos acostumados, ter uma mente curiosa, investigativa, paixão por aprender, né, sobre temas diversos e explorar novas ideias. Essa competência está relacionada a importantes fatores da vida de um estudante, né? Tais como quando a gente consegue desenvolver, né, essa curiosidade, né, esse gosto por aprender, né, a gente percebe que o número de faltas da escola diminui, né? Melhora a concentração do aluno, né? As competências cognitivas elas se desenvolvem muito melhor, né? E consequentemente, né, a gente vai falar da questão de nota, de avaliação, né, de desempenho acadêmico. E a escola, né, é um lugar que a gente tem isso como espaço, né, para o desenvolvimento, né, especificamente dessa habilidade de aprender, né? Ou seja, né, pensar, né, como é que a gente pode fazer, né, trazer coisas novas, né? Que pergunta que a gente faz, né? A pesquisa, a busca, né? E quando a gente fala, por exemplo, ligando a questão da tecnologia e inovação, né? A gente pensar que, por exemplo, né? A gente fala de alguns assuntos para os nossos alunos, até mesmo a gente pede um trabalho de pesquisa, né? E quanto mais repertório o nosso estudante tem para fazer a busca, né? Melhor essa pesquisa vai sair, né? Então, desenvolver nele esse interesse, né, de um assunto puxar o outro, né? Então isso realmente está tudo ligado a essas questões que são referentes à habilidade de aprender. O material, ele traz algumas sugestões também, né, metodológicas, né, de como a gente vai fazer isso, tá? Então, o próximo slide, por favor, né? Mobilizar conhecimentos prévios, né, é um bom passo inicial para cultivar o interesse dos estudantes, né? Adotar uma postura problematizadora, né? Novos conhecimentos, né? Como eu falei agora há pouco, né, a questão da pesquisa, né, de como que a gente
desenvolve isso, né, no nosso estudante, né? É importante que o processo de construção do conhecimento, né, que está vivenciado pelos nossos estudantes, seja explicitado, né? Como a gente falou agora, né? Como a gente viu agora há pouco também no vídeo, né? A gente precisa pensar nas questões da intencionalidade, né? Parte-se de um conjunto de conhecimentos prévios, né? Novos conhecimentos são apresentados, pesquisados, né? Os conhecimentos prévios são revistos, ampliados ou refutados, né? Ou questionados. Empreende-se um processo de investigação, né? Compartilhar ideias ou um produto final, né? Sobre o que se foi pesquisado, né? Não é nada, né, ficar, né, pairando no ar, né? Além disso, né, a gente pode pensar, né, como desenvolver, pensando na habilidade, né, de aprender, né, pôr um olhar, né, sobre solicitar e exercitar a hora de fala e de escuta, né, é muito importante a gente pensar, né, né, qual é o melhor momento para se falar, né, a gente aprender a escutar o outro, né, isso faz parte de um processo de aprendizagem, né, e seja esse outro professor ou colega de sala ou qualquer outra pessoa que esteja ali junto com os nossos, né, com os nossos estudantes em qualquer contexto, né. Estimula a curiosidade, né, permitindo que, né, eles formulem questões a partir de experiências e de vivências de cada um, né? Então, pensar o estudante dentro do seu contexto, dentro do contexto em que ele está inserido, né? E a gente vai perceber que dali vão sair questões, né, que são típicas, né, do espaço de convivência dele, tá? Esse é o nosso primeiro, né, seria a nossa primeira unidade, né, temática. A nossa próxima unidade temática, né, a gente vai falar um pouquinho sobre empatia, né, é o slide 24, né, colocar-se no lugar do outro, né, empatia ela é importante para as relações interpessoais, né, criação de vínculos entre as pessoas, para a cooperação e colaboração e a sensação de que não está sozinho, né? Empatia, o respeito, a confiança, né? São competências relacionadas, né, a uma macrocompetência que a gente chama de amabilidade, tá? Ao desenvolver essas competências, né, a gente é capaz de se colocar no lugar do outro, né, de compreender e ser sensível às suas necessidades, tentando agir de modo cooperativo, né, e não egoísta. A empatia, num contexto escolar, né, expressa-se principalmente na capacidade do estudante de considerar o bem-estar de seus pares e professores, né? Estudantes com maiores níveis de empatia e amabilidade tendem a ter um melhor desempenho na aprendizagem, né? Obter notas mais altas e ser e de aprovação, tá? Bom, né? A gente pensando, né, a questão da empatia, né, então, quanto maior o nível de empatia, né, mais aceito pelos pares eles são, né, e desenvolvem habilidades sociais, né, de convívio social, né, compreender e respeitar as necessidades do outro, colocando-se no lugar do outro o maior número de vezes possível, tá? E de que forma que a gente pode pensar, né, de como desenvolver, né, a empatia, né, nos nossos estudantes. Muitas vezes eles não, né, o que para a gente parece ser muito comum, a gente nomear as nossas emoções e os nossos sentimentos, né, para as crianças isso traz uma certa dificuldade. Ele sabe que ele está sentindo alguma coisa, que tem alguma coisa ali que não está boa, né, mas ele não necessariamente consegue expressar em palavras o que ele está sentindo. Então a gente tem assim, né, o material ele vai trazer uma série de atividades, né, entre elas, né, de reconhecer as emoções básicas que ele próprio sente e reconhecer os sentimentos, né, dos outros também, né, porque a partir daí ele consegue se colocar no lugar do outro, né. Então, emoções básicas, né, como alegria, tristeza, raiva, né, saber identificar e lidar com elas, né, nas suas relações, né, favorece uma interação dentro da escola e fora da escola também muito melhor, né. Bom, nesse sentido, né, a gente sugere
usa a plaquinha mesmo, né? Como eu estou me sentindo hoje, né? Então, ali no slide 26, por favor, né? Aqueles emojis que a gente tem, né? No WhatsApp, por exemplo, né, em que você, né, as carinhas, né, elas expressam o que a gente está sentindo, né? Então, às vezes a gente, né, nem precisa falar que está triste, coloca a carinha do triste ali, né? As pessoas que estão ali percebem, né? A raiva ali, né, a carinha vermelhinha, né, mostrando raiva, né? Então, fazer com que o estudante se enxergue, né, nas suas feições, né, ou nas feições do colega, né, e colocar isso junto, né, com os seus colegas, né, nomear, né, esses sentimentos, né, é o desenvolvimento de uma competência, né, que traz relações dentro da escola e fora dela, né, que são, né, importantes e que refletem na forma como a gente vai aprender também, né. Cleide, você tem outras para falar para a gente? Tenho sim, Paula. Então vamos dar continuidade, né, gente, porque o tempo é curto, né, e a gente vai dar uma aceleradazinha para dar conta de falar tudo que nós preparamos para vocês. No slide 27, nós vamos falar sobre a resiliência emocional. A resiliência, ela é a capacidade de lidar com os problemas, né, de resistir às mudanças, às diferenças, às diferentes pressões que a vida nos traz. Está relacionada à capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais, como, por exemplo, a raiva, a insegurança, a ansiedade, sem apresentar mudanças bruscas. Indivíduos que desenvolvem resiliência emocional conseguem lidar com situações adversas com tranquilidade e positividade. Quando confiam em si mesmos e são capazes de gerenciar suas emoções, são menos propensos a se desestabilizarem frente à opinião dos outros, críticas, situações desafiadoras ou aquelas que não estão sob seu controle. Então, pensando na resiliência emocional, nós trouxemos para vocês um vídeo, um pequeno vídeo que eu acho que muitos podem até já ter visto, já ter assistido, mas nós trouxemos para abrilhantar essa nossa formação. Vamos assistir e voltamos em seguida.
Então, pessoal, estamos de volta, né? Esse é um curta bem emocionante, né? Ele fala sobre, né, a paciência, a resiliência, manter a fé, né? E essa história nos faz aprender sobre nunca desistir, né? A gente tem nossos objetivos e a gente tem que correr atrás, crendo, né, que uma hora ou outra a gente vai conseguir, né? Resiliência emocional mesmo, né? A gente tem que ser persistente, perseverante. Então vamos dar continuidade, já estamos caminhando para o final. Nós vamos falar agora no próximo slide. Deixa eu ver aqui, no 29. Nós trouxemos aqui umas sugestões de atividades para vocês. Nós sabemos que cada escola trabalha com uma realidade, cada professor, né? E são só sugestões, né, para vocês. Voltando ao slide 29, por favor. Isso. Pensando nessas habilidades, né, nós trouxemos para vocês, professores, essa sugestão de atividades, né, que ela tem como objetivo de aprender a distinguir o que é possível controlar e o que não é possível. Isso ajudará as crianças a desenvolverem a tolerância à frustração e a tolerância ao estresse. Competências socioemocionais que ajudam a manter a calma e a lidar melhor com situações desafiadoras. Então, nós pensamos, deixa eu ver aqui, voltar aqui, que o professor, né, ele pode pegar uma folha, uma cartolina, né, recortar tiras, né, tiras de papéis, filipetas, escrever situações cotidianas, né, e pode dobrar os papéis ou colocar num recipiente depois de escrever nessas filipetas, né, e ele pode elencar as situações que são controláveis e as situações que não são controláveis, tá? Ele pode construir 2 blocos, um com situação controlável, outro com situação não controlável. Então, a sugestão, né, é que você pode colocar nas situações controláveis, você pode colocar, vou praticar futebol 3 vezes por semana. São situações que você consegue controlar. Ou você pode colocar, meu amigo vai jogar futebol comigo. Situações que pode controlar. Vou comer verdura e legumes para ficar saudável. Você coloca coisas que é possível da criança controlar, da gente controlar. Você separa
E nas outras filipetas você pode colocar situações não controláveis, né? Que são, meu amigo vai jogar futebol comigo. Eu não posso prever se ele vai mesmo ou não. E vai que ele adoece, né? E eu não consigo que ele jogue futebol comigo. Então, eu não consigo controlar. Eu não vou ficar doente. Pode ser que eu pegue uma gripe. Então, eu não consigo controlar. Então, você coloca situações que não é possível controlar. E aí, pensando nisso, você pode trabalhar em grupos, fazer uma roda, um círculo com os alunos e tirando a filipeta e vai problematizando, vai contextualizando. O que pode acontecer? É controlável, não é? E se acontecer isso? Então, você pode trabalhar, né, com os seus estudantes, tanto no grupo, no geral, como individualmente. Para a criança, ela ir tirando e você coloca um círculo para ela do que é controlável e o que não é, e ela vai trabalhando isso aí, tá bom? Então, nós trouxemos também no slide 31, a resolução de problemas, gente. Nós estamos correndo um pouquinho, porque o nosso tempo está bem curtinho, e a gente, né, a resolução de problema, ela envolve as competências de determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, que estão relacionadas à capacidade de persistir, de comprometer-se com as responsabilidades e se organizar para gerenciar os compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a própria vida ou a serem cumpridos no dia a dia. Ela é importante não apenas em relação à capacidade de executar as tarefas escolares, mas também aquelas relacionadas à vida pessoal, à carreira, ao trabalho ao longo da vida. Você pode problematizar com seus estudantes a importância da determinação como uma mola propulsora de suas vidas, indicando que o desenvolvimento dessas competências requer esforço e uma postura de engajamento com atividades produtivas e aspectos da vida que exigem constância e obstinação para se concretizarem. O que a gente sugere é que vocês fiquem atentos, né, para não classificar na classificação e a comparação dos estudantes. Não falar, o estudante é mais, né, esforçado, né, menos esforçado, né? Então, às vezes, a gente tende a fazer isso. Então, prosseguindo, nós vamos apresentar um vídeo da trilha antirracista e voltamos em seguida. Olá. Por que é importante tratarmos a questão antirracista na escola? Bem, a escola é uma instituição da sociedade e, como tal, reflete características dessa sociedade. E uma dessas características, obviamente, é a questão racial. De que maneira a escola, então, poderia contribuir para qualificar o debate? No último período, recebemos cerca de 58 livros que tratam direta ou indiretamente exatamente o tema da questão racial. Um desses livros que gostaria de destacar é exatamente o Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Para mim, uma das características principais e o que mais me chamou a atenção é a desconstrução que tal livro faz, né, desse olhar viciado que temos sobre o tema e contribui para que possamos entender melhor a centralidade do papel que a mulher negra ocupa nesta sociedade de classes. Em que sentido, então, podemos utilizar tal conhecimento? Seria uma tendência acharmos que tal tema só pode ser tratado em filosofia, em sociologia, mas muito pelo contrário. As relações estabelecidas dentro de uma escola, né, seja dos professores com os estudantes, do trio gestor com professores, né, com os funcionários, com a comunidade como um todo, passa na nossa compreensão exatamente deste papel que Angela Davis traz. Nesse sentido, recomendo novamente a leitura do livro e desejo a todos uma boa leitura.
A gente vai caminhando para o final da nossa formação, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que são os primeiros passos, né, para o desenvolvimento dos nossos projetos para o ano que vem, né? O Inova para os anos iniciais, essa novidade que a gente tem para o ano que vem, né? Amanhã a gente vai estar falando sobre o projeto de convivência e a importância para o projeto de vida, né, para a construção do projeto de vida. Vou pedir que vocês, por favor, deixem ali no chat, né, uma avaliação sobre a nossa formação. A gente vai acompanhando tudo que está acontecendo aqui no chat. Eu quero agradecer as professoras e os professores que estão dando dicas, né, que estão, né, dando dica de vídeo, dando dica de atividade, de jogos, né? Muito importante isso, né? E a gente deixa aqui as referências, né? As referências elas vão ficar disponíveis também aqui no nosso material, né? E vou agradecendo, né? Amanhã a gente se encontra de novo. Cleide. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E voltamos amanhã para outra formação. Não estaremos aqui, mas os nossos colegas estarão com vocês. Até mais.